diz que o canal só traz notícia ruim. Não, não é só notícia ruim que vive o canal Rumo ao Nada, não. É notícia boa também. Por exemplo, essa notícia que eu vou trazer aqui, olha. Justiça estende o BPC, né, para a família de aposentado do INSS, ou seja, de outro tipo de aposentadoria. Porque hoje, gente, é bastante comum, antes de eu pedir para que você se inscreva aqui no canal, é bastante comum em casa onde que já existe um beneficiário idoso que recebe o BPC, o outro idoso também conseguir, ou seja, o próprio INSS não proíbe isso, pode. Né? O que não pode é, digamos assim, quando tem um deficiente, aí tem um idoso aposentado normal, aí já o INSS já breca, né, gente? Infelizmente, é só na justiça. Mas olha o entendimento da justiça. A justiça estende o BPC para a família de aposentado do INSS. Foi uma decisão do TRF4, mas lembrando que esses entendimentos, gente, muitas vezes acaba estendido para outras ações que ocorrem pelo país afora. É de suma importância, né? Mas antes de eu começar o vídeo, eu peço que você se inscreva aqui no canal Rumo ao Nada, vai deixando o seu like. Tô mais magrinho, né, gente? Tô acho que pegando um pouco mais de saúde, né, gente? Porque emagrecimento naturalmente faz com que a gente fique um pouquinho melhor de saúde, né? E deixa aquele like especial aí também no canal, gente. Teve uma pessoa que falou ontem, mas você fala demais, não sei o que que tem, para dar uma noticinha desse tamanho. Você fala, gente, quando eu fiz esse canal, eu fiz para se comunicar mesmo, né? Só que se fosse só para me ler a notícia para vocês, eu pegava o link da notícia e colava aí na página, na aba comunidade. Visita, gente, a aba comunidade aqui do canal também para vocês acompanhar. Eu só colava o link lá, vocês mesmo li e pronto, não é mesmo? Mas essa aqui é o gostoso de você ter um canal no YouTube, para você que não tem. Faça um também, gente, vale a pena. É você poder se comunicar com quem está do outro lado, né? A gente falar com o ser humano é a melhor coisa do mundo que tem, né? E, no meu entender, essa é uma ótima notícia, porque em cima desse entendimento vem outros entendimentos e, de repente, muitas pessoas que estão pleiteando um BPC na justiça têm a chance aumentada para conseguir o seu desejado benefício, né? Olha, idosos com mais de 65 anos que residem como aposentados do INSS têm direito ao BPC, que é um benefício assistencial, né? Mesmo em caso em que a renda mensal da pessoa, olha que legal, gente, ultrapasse a 25% do salário, que é um quarto do salário, segundo decisão do TRF4, Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que tem sede lá em Porto Alegre. O resultado do julgamento divulgado no final de janeiro pela 2ª Instância Federal dos Estados do Sul considerou que uma idosa, olha, gente, mas também, gente, olha, nossa, não tem nem o que falar. Uma idosa de 75 anos não pôde ser impedida de receber o benefício porque o marido dela tem uma aposentadoria no valor de um salário mínimo. Que vergonha! Que vergonha para o Estado brasileiro. Se eu fosse um presidente da República, gente, por Deus do céu, eu enfiava a minha cara no meio do mato para me esconder, cara. De tanta vergonha de ver uma situação dessa, porque o marido tinha aposentadoria de um salário mínimo. E essa senhora, gente, com 75 anos agora que vai ter o BPC. Que vergonha, gente, que lamentável, mas que bom. É aquele velho ditado que tem, né? A justiça tarda, mas não falha, né? E nesse caso é exatamente isso que aconteceu. O resultado do julgamento, como já li aí, né? Olha, o INSS havia negado o benefício porque, ao considerar o salário do marido, a renda familiar por pessoa superou o limite legal, ou seja, passou para meio salário, né? No caso, daria meio salário, ser meio salário para ele, meio salário para ela, né? E aí, automaticamente, o INSS nega. A gente, infelizmente, passou 50, 60 reais da renda permitida lá na agência do INSS. Infelizmente, o benefício é negado, de verdade. A recusa do órgão foi revertida já na vara federal em primeira instância, obrigando o Instituto a recorrer ao tribunal onde foi renovada a derrota. Ou seja, foi para a primeira instância. O que é a primeira instância, gente? É o juizado aí da sua cidade, o fórum aí na sua cidade. Porque geralmente, gente, quando uma pessoa entra com uma ação contra o INSS, começa a correr literalmente na vara da sua cidade aí, né? E quase sempre o beneficiário ganha, né? Porque o juiz lá entende que o beneficiário tem o direito. Só que o que acontece? O INSS não aceita. Aí vai para a segunda instância. E de repente ele pede lá na segunda instância, na maioria das vezes o INSS aceita. Só que há situações em que ele não aceita. E aí o que acontece? Vai para a terceira instância, que é o STJ. E não muito diferente, há várias pessoas já relatou aqui no canal Rumo ao Nada,
que teve benefício concedido depois de ter analisado, pasme senhoras, pasme senhores, na última instância, lá no STF. Lá onde está o Gilmar Mendes, o Dias Toffoli, é exatamente lá. Olha, na decisão, o relator Marcos José Grey da Silva considerou que, por ser a aposentadoria do marido no valor de um salário mínimo, a remuneração do aposentado não deveria ser considerada na composição familiar. Gente, está correto de razão, deveria ser assim mesmo. Mesmo que tente levar o caso adiante, o INSS dificilmente conseguiria impedir a idosa de receber o benefício. Nesse tipo de situação, a posição do TRF4 tem respaldo em decisões do STJ, né? Ou seja, no Superior Tribunal Federal, e tem até no Supremo, gente, até no Supremo. O Supremo já, desde 2013, se eu não me engano, já julgou inconstitucional esse quesito de 1/4 do salário mínimo, só para o governo federal e para o INSS que isso é válido. Se a renda da família for de um salário mínimo, o Estatuto do Idoso autoriza a exclusão dessa renda para calcular a renda per capita do BPC-Loas, né? Disse o advogado previdenciário, né? do Instituto Brasileiro de Direitos Previdenciários, né? A doutor Alexandre Schumacher Triches, né? A regra do estatuto, a princípio, garantia a exclusão da renda apenas nos casos de benefício assistencial, mas decisões judiciais acabaram estendendo esse direito para os casos de renda familiar composta por aposentadorias, explica o advogado, né? Tão positivo quanto o reconhecimento do direito pelo STJ é a adoção da mesma posição nos juizados especiais federais, de acordo com o advogado Rômulo Saraiva. A TNU Turma Nacional de Uniformização reconhece o direito, o que é muito importante, porque a maioria desses casos chega ao judiciário por meio dos juizados especiais. Além de permitirem acesso à justiça sem a nomeação de advogados, juizados especiais são mais ágeis do que a justiça comum. Gente, traduzindo para uma linguagem popular, quer dizer que o STJ, por exemplo, se o INSS dizer não, eu não aceito pagar o BPC, já perdeu na primeira instância, né? Agora o TRF é considerado uma justiça de segunda instância. Muito provavelmente, se o INSS não concordar e vai entrar no STJ, vai perder no STJ, vai perder no Supremo. Por quê, gente? O Estatuto do Idoso diz que 2 salários assistenciais pode, né? Não tem problema nenhum para o INSS conceder, mas só que sempre as nossas leis são muito frágeis, sempre são mal feitas. Não diria que a aposentadoria do INSS pode entrar nesse cálculo, né? E infelizmente o INSS aproveita dessa prerrogativa e não concede o benefício. Mas o entendimento na justiça está mudando isso, graças a Deus. Vou ficando por aqui, um abraço e até a próxima.